estamos começando mais um episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara Indústria e Comércio de Serviços de Canoas, a SIX, e nele vamos compartilhar conhecimentos, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o empresário de Canoas. Eu sou Fernanda Galvani, coordenadora do Núcleo Feminino de Empreendedorismo, e vou estar com vocês na próxima hora. Neste episódio, vamos falar sobre recuperação empresarial. Estão conosco Telmo Scheller, Ricardo Maltz e Renato Iakish. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra para a nossa entidade tê-los nesse episódio. Eu vou passar a palavra para que cada um faça as suas apresentações. Telmo, podemos começar? Claro, é uma satisfação, como sempre, estar aqui na SIX, né? A gente tem uma presença sempre muito próxima de vocês aqui. Obrigada. E é muito maravilhoso a gente poder conversar sobre esse tema. Eu, particularmente, sou formado em administração, mestrado em finanças e marketing, especialização de governança em Londres, nos Estados Unidos, e recuperação de empresas, etc. Durante 25 anos fui executivo, diretor, presidente de empresa, e depois, há 34 anos atrás, a gente criou uma estrutura consultiva que a gente inicialmente chamava-se Stratégos Consultoria, depois nós trocamos o nome para Orquestra Soluções de Gestão, e que eu sempre digo, né, eu sou só o líder fundador disso, mas na realidade nós temos 21 associados, né, de várias especialidades, e eu sou uma dessas especialidades. Então, e a gente ajuda empresas, e uma das coisas que a gente faz, né, um dos temas que a gente atende dentro da orquestra é precisamente recuperação empresarial. O nosso assunto de hoje. O assunto de hoje, né? Como que a gente... Nós não fazemos só isso, mas essa é uma das coisas que a gente faz, já fizemos dezenas pelo Brasil lá fora, então será um prazer falar sobre isso, né? Obrigado. Renato? Renato Iakish, eu atuo no segmento empresarial há mais de 50 anos. A minha formação eu sou contador, trabalhei em contabilidade, sou administrador de empresa, pós-graduado em administração, com especialização em finanças, também sou advogado, fundador de escritório de direito tributário, e também tenho formação junto à Escola Superior de Guerra, política e estratégia. Eu sou adesquiano e tenho atuado em empresas familiares e principalmente em recuperação de empresa. Agradeço a oportunidade de poder, junto aos colegas aí, engrossar o conteúdo do tema proposto hoje. E aproveito e faço a minha apresentação também. Meu nome é Ricardo Maltz, eu sou economista de formação, com pós-graduação em finanças e MBA em gestão empresarial, mestrado em gestão empresarial também, pela Fundação Getúlio Vargas. Durante vários anos exerci também atividade acadêmica, né? E nos últimos 30 em trabalho de consultoria, muitos dos quais dedicado a trabalho de gestão interina e reestruturação de empresas, né? Além da atividade de consultoria hoje, também sou membro efetivo do Conselho Fiscal da Arezo e Conselho Fiscal da União Química Farmacêutica, né? Muita experiência para trocar vamos aqui. Lá bastante. Né? Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Nosso podcast está disponível no canal da SIX Canoas e no Spotify e YouTube, e tem como apresentador o Sicredi. As empresas Park Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras Diamante. As empresas Guterres Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da SIX, no YouTube e no Spotify. Você vai encontrar os links e demais informações aqui na descrição desse programa. Bom, vamos começar. Telmo, qual a importância do tema da recuperação empresarial em benefício da sociedade hoje? Pois é, isso é uma pergunta muito importante, porque é incrível como muita gente não se dá conta disso, né? O que é uma empresa em crise? O que é uma empresa em dificuldade, né? Ela, na realidade, é uma empresa que não consegue, né, pagar os fornecedores, demite gente, não consegue funcionar adequadamente.
enfim, tem problemas de qualidade e assim por diante, né? Mas também a gente não pode esquecer que é uma empresa que acaba não pagando impostos, né? Sim. Consequentemente, uma empresa em crise, ela é uma empresa que afeta toda a sociedade. Ela é desinteressante não apenas para o seu acionista, que pode não estar feliz porque não está ganhando dinheiro, mas isto é apenas um dos pontos, né? E o que é muito importante a gente ter presente que recuperar empresas em dificuldade é uma coisa importantíssima de fazer, inclusive assim, socialmente falando, porque isso é bom para toda a sociedade. Não fechar as portas. Para não fechar as portas. Independente de se essa empresa vai trocar de dono ou não, isso é um outro problema, tá certo, né? Mas o importante, falando tecnicamente, é muito importante que a gente faça com que as empresas possam efetivamente funcionar em benefício, como a gente diz, né, de todas as partes envolvidas. Sim. Ou, para usar um termo internacional, de todos os stakeholders, tá certo? Né? E quem são os stakeholders? Né? São quem trabalha lá, quem é os fornecedores, né? Os financiadores, os acionistas, né? Ou seja, todos. Quando a gente fala em recuperação empresarial, até pela falta de conhecimento do povo em geral, das pessoas, né, no geral, todo mundo já pensa em uma recuperação judicial. Isso. Já pensa que é a única alternativa, né? Entrar para a justiça. Quando, na verdade, não existe só isso, não é mesmo? Existem outras possibilidades, né? Quais são elas? Exato. Pois é. Aí é que vem exatamente, esse é um ponto muito importante, porque é o seguinte, muita gente não sabe disto. Ou seja, uma empresa que está mal, ela não adianta, vamos ser bem realistas aqui, né? Quem não está funcionando, não está ganhando dinheiro, não consegue pagar as contas, não consegue pagar o salário, etc, etc. Por que isso é assim? Óbvio, porque tem coisas sendo feitas erradas. Sim. Né? Não adianta dizer me dá prazo para pagar. Só adianta eu dizer me dá prazo para pagar se eu corrigir as coisas que eu estou fazendo errado. Óbvio, né? Tá Sim, certo, uma né? coisa precisa mudar para exatamente. E aí tem uma estatística que é muito importante que todo mundo entenda, que é o seguinte, e ela não é uma opinião, ela é um fato. No mundo inteiro existem empresas que estão funcionando e daqui a pouco elas têm dificuldades e entram em crise. Por N razões. Ou porque teve uma guerra, ou porque choveu, ou porque não choveu, por alguma razão específica, porque morreu alguém, e assim sucessivamente. Muito bom. A estatística mundial nos mostra o seguinte, das empresas em crise, varia de país a país, mas de 15% a 20% não se recupera e desaparece, morre, fecha. 15% a 20%, varia um pouco de país a país. Muita gente não sabe disso, mas, de novo, estatística, não é opinião, é estatística, levantamento da Fundação Getúlio Vargas. No Brasil, das empresas que entram em crise, 80% vão à falência e fecham, quando no mundo é de 15% a 20%. Ou seja, o Brasil é exatamente o inverso. E qual é o erro cometido? O erro cometido é muito simples. Quando eu estou diante de uma empresa que não funciona, que não ganha dinheiro, que tem problemas, o que eu preciso fazer diante disso? Eu preciso identificar, antes de qualquer coisa, antes de chamar o advogado, que é a prática brasileira, tá certo, né? Não consigo pagar as contas, o que eu faço? Chamo o advogado. Não é o advogado que resolve isso. Deixa eu entender por que esta empresa tem problema? Quais são as causas das dificuldades, né? Quais causas realistas atrás disso, né? E essa análise ela precisa ser um pouco mais criteriosa e talvez feita por alguém que não seja da empresa. Sim, não, é de fora da empresa, né? Com toda a análise, porque aí, sintetizando, né? Aí o que eu faço? A gente analisa tudo para entender o seguinte, legal. Uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu vou fazer uma comparação médica aqui, muito, muito importante, que é o seguinte, vai dizer, eu estou com um problema que eu estou com dor de cabeça. Não, dor de cabeça não é problema, dor de cabeça é efeito. Sim. O que eu preciso entender é a causa disso aqui, percebe? Dor de cabeça não é problema. Né? Uhum. Então, na empresa é exatamente a mesma coisa, o que a gente precisa é identificar quais são os problemas, e aí a gente faz um desenho todo para dizer como é que eu corrijo isso aqui. E isto se chama tecnicamente um plano de recuperação.
né? Plano de recuperação é um plano para eu dizer, vou mexer nisso, vou mexer na fábrica, na loja, nas pessoas, na estrutura de capital, na comunicação, ou seja, quais são as ações que eu preciso tomar para fazer com que isso aqui efetivamente se reverta. Tá certo, você queria comentar alguma coisa? Sim, a questão de procurar o judiciário, ele deve ser utilizado quando ele se faz necessário para implementar justamente as ações que devem ser colocadas em prática. E por isso mesmo que se diz aqui no Brasil, a recuperação judicial, na realidade, congrega um cemitério de empresas. Isso. Quando não se faz o planejamento, não se tem as ações, as estratégias que devem ser seguidas para efetivamente recuperar a empresa, nós vamos ter aquele cemitério de empresas nas recuperações judiciais. Eu ainda ontem lia que com a recuperação, na comparação com o período em que existia a lei das concordatas e depois foi transformada em recuperação judicial, hoje na recuperação judicial menos de 1% daquelas que entram em RJ conseguem sair da RJ. Menos de 1%. Menos de 1%. E o que tu está colocando, Thelma, acho que é muito importante, eu adicionaria isso que tu coloca, a questão de, antes de procurar qualquer... É importante que o empresário entenda e tenha um entendimento claro do que acontece com o seu projeto, que foi fundar aquela empresa, né? Porque o que pode acontecer muitas vezes é um diagnóstico chegar à conclusão que o setor tende a desaparecer ou a permanecer num formato absolutamente diferente. Então não é a RJ que vai emprestar a ele a sobrevivência, e sim o entendimento de qual o status ou qual o formato, qual o desenho do setor em que até então ele entendia que convivia perfeitamente e que agora a condição não é mais a mesma, né? Mas se hoje ele vive, por exemplo, uma realidade de que ele está fazendo aquela velha mentalidade, né? Eu fiz sempre assim e deu certo, né? Então, quem é que vai precisar dizer para ele, não, tá na hora de mudar? E mudar para onde? Mudar para quê? Fazer o quê? O que de diferente? O que eu preciso, né? Aí que entra... Os números que o Thelma está trazendo de países desenvolvidos é que o entendimento passa por outras vias, razão pela qual as estatísticas mostram que aqueles que se recuperam um percentual bastante diferente daqueles que a gente encontra. Mas se a gente falar, por exemplo, de uma empresa familiar, essa mentalidade aí precisa mudar primeiro, não? Ah, sim. Tem que ter a concordância, a própria, vamos dizer, a família. A família. Tem que ser conscientizada, muitas vezes, tem que alguém de fora vir e mostrar para eles um novo caminho, ou um caminho diferente, ou vários caminhos que podem ser seguidos. Mostrar uma alternativa, né? Óbvio. E, na verdade, até mostrar uma alternativa sem dizer que o que ele estava fazendo tá errado. Não, eu sempre digo assim, tudo a gente pode fazer até que um determinado ponto você adquire novos conhecimentos, novas coisas podem ser feitas, devem ser feitas, você muda e continua fazendo certo. Isso, mas a mudança às vezes é difícil, né? Sim. Vamos falar vamos analisar um caso concreto aqui, a Excelsior Alimentos, né? O que motivou o envolvimento da orquestra nesse processo de recuperação e qual a real situação da empresa naquela época? Pois a Excelsior é um caso muito interessante e a gente optou por falar da Excelsior, porque nós já, né, isso é uma coisa que a gente faz já em várias dezenas de outros casos, mas a gente optou por mostrar o caso Excelsior por duas razões. Primeiro, porque a Excelsior é uma empresa, inclusive, de capital aberto, né? Então, as informações referentes a ela, balanços e tudo mais, são públicos, né? Não tem segredo nenhum nesse sentido, tá certo, né? Mas a segunda razão de a gente falar, porque nós também já trabalhamos em outras empresas também de capital aberto, mas por que nós optamos por falar da Excelsior? Porque a recuperação da Excelsior, e a gente vai mencionar aqui alguns dados em torno disso, a recuperação da Excelsior, ela não teve nenhum envolvimento jurídico, certo? Né? Ela foi estritamente feita através de ações de governança e gestão, como a gente sempre diz, né? Recuperar uma empresa é um ato de governança e gestão, dentro do qual eu posso usar determinados instrumentos jurídicos quando necessários.
Eu faço uma comparação didática que é fácil para todo mundo entender. Eu sou médico, empresarial, mas sou médico. Aí alguém vem no meu consultório e diz assim: doutor, eu estou aqui com uma dor. Qual é o procedimento normal em cima disso aqui? Mundial. Qual é o procedimento normal? Eu faço algumas perguntas que se chama anamnese. Aí eu digo assim: vamos fazer uma endoscopia, um raio-x, etc, etc. Que é exames, é o segundo ato, exames. Depois a gente pega os exames e faz o quê? Um diagnóstico. E a partir do diagnóstico, o que a gente faz? A gente desenha o plano de tratamento. E depois a gente implementa o plano de tratamento. Isso é científico, isso é técnico. E é isso que precisa, na realidade, ser feito. Certo, né? E quando a gente... Por que eu mostro isso didaticamente? Porque você vai dizer assim... E eu preciso... Se o que nós identificamos, né, que precisa ser feito é uma cirurgia, nós vamos precisar de um anestesista. Eu não posso fazer um transplante cardíaco sem usar o anestesista. Então eu preciso do anestesista. Mas imagina que o paciente que eu estou analisando, eu resolvo o problema dele, só o teu problema é alimentar. Vamos mudar um regime alimentar, você passa a comer isso aqui, você faz esses exercícios, certo, né? E você toma esse remedinho aqui. Eu pergunto, eu preciso do anestesista? Não. Eu tô salvando o paciente sem o anestesista. Não é nada contra o anestesista, não, mas é simplesmente o seguinte: o anestesista é importante, é vital, é mais do que importante. Se eu tiver que fazer um transplante cardíaco aqui... Deus do livre ser um anestesista. Eu não consigo fazer sem ele. Brincadeiras à parte, se eu trouxer isso para o meio empresarial, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, tem ações que a gente precisa fazer, né, que a gente precisa dos advogados trabalhando. E o exemplo da Excelsior foi exatamente esse. E finalizando para vocês entenderem claramente. Na realidade, os acionistas, um dos acionistas da Excelsior, uma empresa de capital aberto, continua sendo até hoje, tinha 4 acionistas, um deles, na realidade, procurou controladores, 4 acionistas controladores. 4 acionistas controladores, que eram donos das ações ordinárias, né? Ok, tinha preferenciais também, mas assim, ações ordinárias, legal. E aí, na realidade, procurou o Renato, depois ele até pode dizer qual foi a pergunta feita, mas eu vou dizer que qual foi a pergunta que eu quero saber agora. Um dos diretores me procurou, trouxe uma série de documentos, balancetes, balanço, enfim, dados da empresa, e me perguntou assim: Renato, dá uma analisada nisso aí e vê se tem jeito. Analisando, eu disse: olha, já vi coisa pior. Está disposto a cortar na carne? Então, obviamente que a gente tem que fazer, muitas vezes, alguma cirurgia, já continuando no sistema médico, né? Sim. Mas, às vezes, normalmente, com as mesmas pessoas, você não faz a mudança. Isso. E aí tem que mexer. Exatamente. E o que foi diagnosticado? Qual foi a solução? Mas aí, só para entender, aí depois de falar com o Renato, porque o Renato é da mesma cidade, da sede da empresa lá, aí ele era porque já faleceu agora, né? Mas assim, ele era meu amigo, aí veio a Porto Alegre, e aí me perguntou, disse assim: ó, Theo, nós estamos em dificuldades, nós estamos literalmente desaparecendo, a gente quer vender a empresa, vocês podem vender a empresa para nós, porque a gente tem uma experiência grande em fusões e aquisições, né? Nós já compramos e vendemos mais de 70 empresas pelo mundo afora. Então, ele disse assim: vocês podem vender a empresa para nós? Eu falei, claro que ele me contou um pouco da história. Podemos, mas a tua empresa é invendável, na situação de hoje, invendável. E aí ele falou, mas tem uns italianos que querem me comprar. Aí eu falei, disse, então faz o seguinte: a gente não te cobra nada para fazer isso aqui. Eu vou ligar para os italianos, pedir para eles virem aqui olhar. Se eles não comprarem a empresa, você não nos deve nada, tá certo? Não? Se comprar a empresa, aí você paga uma comissão relativa à venda. Os italianos vieram aqui, 3 ou 4 dias depois, pegaram o avião, vieram ao Brasil, vieram aqui, foram lá na empresa, olharam a empresa, disseram assim: isso aqui é incomprável, eu não quero isso aqui. Aí os acionistas
E E agora, aí eu que- falei para os que vamos acionistas, CQD, sabe? Como queríamos demonstrar, tá certo? Não? E aí os acionistas perguntaram, tá, então, diante disso, o que a gente faz? E aí eu repeti o que ele já tinha falado para eles, né? Eu disse assim, vocês estão num setor interessante, tem mercado, tem tudo, quer dizer, vocês têm uma boa companhia, E existe a possibilidade. vocês têm mais de 100 anos de existência, vocês têm uma boa vocês têm uma boa estrutura, etc, etc, mas vocês têm uma série de erros aqui dentro, esses erros precisam ser corrigidos. E é muito importante o seguinte, isso, aí eles entenderam os erros que precisavam ser corrigidos, e que a gente já vai comentar pontualmente o que é, mas aí foi muito interessante porque eles tinham 4 acionistas controladores aqui, um deles era um que era meio divergente assim dos demais, tá certo, né? Mas os outros 3 disseram assim, vamos fazer isso aqui, percebe? E esse é um ensinamento muito importante, porque é o seguinte, ó, se você não mudar as coisas, e o ser humano, isso é da psicologia, certo, né? O ser humano, nós não gostamos de mudança, certo? Mudança, Né? Nós a gostamos... mudança traz imprevisibilidade, Exatamente. é uma coisa que as pessoas têm medo. O ser humano nós gostamos sempre de passar na mesma rua. Sim, para ter segurança. Veranear na mesma praia, comer no mesmo restaurante, etc. Isso é da natureza humana. Vai dizer assim, quando eu tenho que mudar, eu não gosto. Tá bom, mas no lado empresarial... Não é questão de gostar, é questão de eu mudo para sobreviver, certo? Né? Sim. Ou eu desapareço, tá certo? E tem que ter uma consciência disso. 3 dos acionistas ali, que era mais de 70% ali do capital, disseram, vamos fazer o que precisa ser feito, tá certo? E aí eu acho que você está trazendo aí o primeiro grande ponto do processo de reestruturação de uma empresa, que é a gente revisitar os pilares que sustentam ela, né? Exatamente. Que é a palavra querer. Porque você tocou num ponto que a questão da empresa familiar, o paradigma da família e o paradigma da empresa são 2 paradigmas que não se encontram na linha do tempo. Né? Eles são paralelos. Então há que existir uma regra de convivência e do profissional tem que existir a plena compreensão de como o paradigma da família se move, que se move pelo afeto. E o paradigma da empresa se move pelo caixa. Que às vezes precisa São ser 2 coisas. do lado. Então, assim, quando a gente consegue obter o querer da família detentora do controle da empresa, é um grande começo. É 90% do caminho andado. A decisão, né? A decisão, o dizer vamos então, fazer. Esse é o grande ponto, né? Porque a gente já vivenciou vários projetos que têm uma enorme dificuldade de evoluir, progredir, exatamente porque muitas vezes o verdadeiro discurso não é o discurso verdadeiro, ou seja, eu quero, mas não quero. Você está querendo querer, mas não então, querer de verdade. realmente, acaba... E para que todo mundo entenda a profundidade disso que nós estamos falando aqui, do que o Ricardo está trazendo aqui, eu até sugeriria aqui, talvez o Renato poderia, assim, pontualmente dizer algumas das coisas importantes e profundas, né, que foram uma mudança radical dentro, não é mudança periférica, isso precisa ser entendido para quem eventualmente está em empresa, ou tem uma empresa, ou tem um cliente empresa, não importa que seja uma empresa em dificuldade, é muito importante entender o seguinte, eu não resolvo isso com coisas periféricas, tá certo, né? Vou mudar, eu estou fazendo marketing no jornal A, então eu vou fazer no jornal B. Não, é muito mais do que isso, é muito mais profundo que isso, né? Sim. Fala um pouquinho do que a gente mudou lá Quando eles dentro. tomaram uma decisão, o que aconteceu? Eu acho que mais ou menos nós entramos no mesmo período no Conselho de Administração, que foi o início. Havia uma diretoria que prestava conta para a gente. E o que foi definido? O que se precisou é capitalizar a empresa. Para capitalizar a empresa, tinha imóveis que não estavam sendo usados ou sem serventia, que foram transformados em caixa. A própria logística, que era própria, ela foi terceirizada e a frota negociada com o novo empreendedor que fez sempre com vantagens. Uma, Sim. que a gente fez isso mais barato do que vinha sendo feito, e segundo, com maior agilidade. Terceiro, havia uma produção própria de suínos para a carne, entretanto, era um volume tão pequeno
que não representava muito mais do que 10% das necessidades das carnes. E, por outro lado, tinha partes que eram ociosas, que não se enquadravam no processo de produção. Então, tínhamos dificuldade, inclusive, tinha que sair para a rua para vender isso aí. Então, passou-se a adquirir de frigoríficos fiscalizados pelo CIF, que é a mesma coisa que a nossa empresa tinha, e se passou a comprar somente os cortes nos padrões e qualidade pré-definidos nas quantidades que a gente precisava. Para atender a qualidade da empresa. E, bom, fora isso, tinha questões internas, vamos dizer, que tinham que ser corrigidas. Só para completar uma coisa. Na verdade, isso que ele acabou de dizer, nós deixamos de produzir a carne que se usava internamente, ok? Sim. E, consequentemente, isso era dentro de uma fazenda, isso estava dentro de um criatório, e este criatório foi vendido, certo? A fazenda foi vendida. A fazenda foi vendida. E tudo que se conseguiu botar no caixa, tinha, a partir dali, uma pessoa sentada no caixa e só se gastava efetivamente o que era necessário. Ela estava cuidando para que o plano fosse executado. Exatamente, passo a passo. Isso. Tá, e também se fez um projeto de divulgação maior da marca. Na época, foi o Projeto Verão Esse foi iniciado pela Excelsior e que trouxe um retorno muito, muito grande para a empresa. Ou seja, houve toda uma mudança dentro da empresa, não só de gestão, mas também de estratégias, marketing, vendas e tudo mais, Claro. para poder seguir esse plano, esse planejamento todo desenhado. E para isso acontecer, é importante que todo mundo entenda o que a gente fez. O conselho de administração da empresa, quando a gente chegou lá e tinha esse cenário, ele tinha 2 acionistas, 2 irmãos, 2 acionistas, e ele tinha 4 externos. Cada um dos acionistas escolhia 2, tá? Como esses 2 acionistas tinham divergências entre si, o conselho acabava não tomando as decisões, porque era uma divisão de 50-50, certo? E até porque era número par de membros, né? Exatamente, número par de membros. E aí o que nós fizemos, o que nós sugerimos, e eles aprovaram, claro, porque quem tem que aprovar é o dono da empresa, né? Sim, né? Mas o que nós sugerimos e foi feito, este irmão foi saído do conselho, os 4 que tinham lá foram também saídos do conselho, o Renato e eu entramos no conselho, que passou a ser com 3 pessoas, o conselho passou a ter 3 pessoas, e 2 independentes. sendo 2 independentes e externos. Por que nós fizemos isso? Porque nós gostamos de ser poderosos? Não, simplesmente pelo seguinte, porque nós precisávamos demonstrar publicamente para os credores e os bancos e todo mundo que esta empresa passaria a ser administrada de outra forma e fora dos conflitos que ela tinha anteriormente, onde ela não conseguia tomar decisões adequadas. Sim. Então, o conselho foi transformado num conselho majoritariamente, vamos chamar assim, externo e profissional, né? Que nós somos experientes nisso, enfim, né? Legal, muito bom, é isso. E aí a gente fez isso tudo. E só um comentário que eu queria fazer sobre o fechamento da produção de carne interna e a consequente venda da fazenda e tudo mais. Eu me recordo muito bem que um dos acionistas, vou chamar ele de acionista divergente aqui, ele dizia assim, mas vocês são loucos em fazer isso aqui, porque todo mundo que fabrica, enfim, patê, etc, as mesmas coisas que a Excelsior faz, todo mundo que fabrica isso no Brasil é verticalizado. Né? E vocês estão desverticalizando. E aí eu disse para ele, olha aqui, eu venho dos Estados Unidos, sou formado nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, presidi empresa nos Estados Unidos. É o seguinte, nos Estados Unidos ninguém é verticalizado. Então isso te obriga a você pensar o seguinte, por que eu sou verticalizado? É porque eu estou pensando que isso é bom ou porque efetivamente é bom? Né? E na verdade isso foi uma forma de a gente obter o dinheiro, né, para fazer isso. Com mais um problema, né? Produzindo na quantidade que se vinha abatendo, ou seja, mais ou menos 10% do que era necessário,
economicamente não é interessante, É porque isso. esse tipo de negócio é interessante se você tivesse um abate 10 vezes maior do que vinha sendo feito. Claro. E deixa eu fazer um comentário aqui. Nessa dança de cadeiras ali, saiu o acionista, né? Entrou a questão de vocês, são as pessoas externas. Quando a gente sai do nível hierárquico mais alto, de pessoas que têm um nível de instrução melhor, né? A gente vai para o pessoal de fábrica. O pessoal que está lá trabalhando no dia a dia, né? Como é que foi trabalhada a questão daquela pessoa lá na ponta, né? Que ela tá o que ela enxerga lá? Né? Ela enxerga, pô, saiu o presidente, entrou uma pessoa diferente, e agora? Será que eu vou perder meu emprego? Como é que vocês trabalharam a questão da comunicação assertiva para essa pessoa, para ela ter o entendimento do que estava acontecendo? Porque vocês teriam a visão do projeto maior, né? Dos 5 anos, dos 4 anos. Eles não conseguem ter essa visão. Então, como é que vocês trabalharam a questão da comunicação com eles e a motivação para o cara entender e realmente continuar trabalhando? Interessante a pergunta. Isso é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro. Não, com certeza. E, efetivamente, vamos dizer, tem que se demonstrar com fatos, com dados, com ações. E uma comunicação clara. Sim. Posteriormente, vamos dizer, na direção da empresa, eu trabalhei muito, muito claro, sempre com todos os funcionários. Eu procurava fazer café da manhã com a turma, uma vez por mês. O RH selecionava os diferentes setores. E aí a gente recebia presentes que tu não imagina. Presentes de sugestões. Também se festejava o aniversário uma vez por mês. Tirava-se o pessoal meia hora da produção para fazer um concretizamento com a turma, um bolo, refrigerantes, papapá, canta parabéns e volta para o trabalho depois. Bom, isso fez com que eles tivessem aquele sentimento de eu pertenço a isso aqui. E a partir do momento, faz parte desse processo. E a partir do momento que tivesse resultado, sempre procurar deixar claro para os líderes o estágio que se está, aonde se pretende chegar. Legal. E o que pode ter de retorno maior para eles. Então, assim, depois se passou a pagar também a participação em lucros, vamos dizer, resultados. Coisa que nunca tiveram. Né? E isso foi um motivo assim que a turma fechou com a direção. Que bom. Porque, na verdade, são eles que fazem a empresa rodar, né? Claro. Então, não adianta ter um plano maravilhoso, uma estratégia linda, tudo no papel. Aí, quando chega a fazer a empresa rodar, se o funcionário não estiver lá na ponta... Na realidade, eles te levantam, eles te derrubam também, se for o caso. Exatamente. Mas tem uma informação importante para acrescentar aí. É isso mesmo, né? Mas tem uma informação importante para acrescentar. E para quem vai nos ouvir e vai ficar meditando sobre o processo de mudança, porque né, é assim, né? Recuperar uma empresa, na verdade, a palavra-chave atrás disso é mudança, certo? Né? As coisas vão mudar. Não adianta dizer, não, isso aqui vai ser... Não, vai mudar. E tem uma coisa muito importante que a gente ainda não mencionou aqui. Na verdade, vamos dizer assim, o conselho, a gente já falou que o conselho mudou, certo, né? Certo. Mas toda a diretoria, menos uma pessoa, só foi mantida uma pessoa da diretoria anterior, foi mantida. Toda a diretoria foi trocada. E mais importante do que isso, a maior parte desses diretores e desses líderes que tinham eram membros da família. Nada contra ser membro da família, mas eram pessoas inadequadas no sentido empresarial, operacional, gerencial. Daqui a pouco elas não tinham a capacidade técnica que o momento exigia. Então houve mudanças chaves dentro disso e, obviamente, aí quem assumiu as funções financeiras, operacionais, etc., foi nossa equipe, foi gente nossa, certo? Uma gestão externa. Dentro com uma gestão externa, certo? Né? Ou seja, o financeiro passou a ser uma pessoa nossa, certo? Né? Porque nós temos que mudar o financeiro. A operação... Na verdade, tu estava tirando a emoção da Exatamente. Né? Ou seja, esse processo decisório, ele tem que ser sem emoção, como a gente brinca, né? Tá certo, né? Emoção a gente faz quando está em casa, com os filhos, com os netos, rolando pelo chão, etc. Isso. Agora, dentro da empresa não tem emoção, não pode ter emoção, tem que ter ciência, lógica, tá certo, né? E óbvio, correção, técnica. Mas isso nem sempre é claro para todo mundo, né? Por isso que é tão importante a visão externa.
Isso aí, inclusive, envolve sindicato, né? Quando se trabalha com pessoas, quando tem que fazer mudanças, quando tem que fazer alterações, eventualmente reduzir quadro. E aí tu trazer o sindicato para trabalhar junto contigo. Sim, e isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes é preferível deixar claro para o sindicato que é preferível continuar com X quantidade de pessoas e ter alguém para brigar, do que fechar a empresa e não ter ninguém para brigar. Perder 100% Mas lá no... Perder 100%, né? Fecha as portas, todo mundo sai perdendo. Isso, mas na Excelsior isso até não foi um problema grande, isso é verdade que ele falou, mas isso não foi um problema grande, porque não teve muita demissão de gente, né? Mas só para dar um exemplo aqui, quando a gente fez um trabalho, por exemplo, para Randon, só para ter uma ideia, o processo todo de reestruturação e recuperação da Randon envolveu a redução de 30% da força de trabalho. 30%, ou seja, foi as discussões e negociações que foram necessárias e houveram, tá certo? Né? Com sucesso. E aí, se a pessoa não está preparada, ela não segura o time. E nós temos também, uma coisa que é importante trazer num processo de reestruturação, é que nós podemos, você está trazendo o exemplo da Excelsior, o exemplo da Randon, em cidades que uma tem 250 mil habitantes, 300 mil, e outra tem hoje alguma coisa como 700 mil. Na época da restauração da Randon, a população era muito menor. Então, assim, o Raul era uma pessoa emblemática na cidade. Esse ele era uma figura muito E isso pode ser um fator inibidor e constrangedor para o querer. Porque no momento que ele assume o querer, ele está dizendo assim, meu projeto está fazendo água. E aí com isso vem ruindo todo o emblema que envolve ele, né? Por isso que é tão importante trabalhar na gestão e ser forte, firme, ter pulso, né? Para tomar decisões, inclusive, que não são muito agradáveis. Tem uma palavra que é muito, muito necessária: atitude. Exatamente. Então, e o que nós estamos falando aqui, só para voltar ao nosso tema aqui, mas só para tornar uma coisa clara, isso que o Ricardo falou do Raul Randon, agora falecido aí há 2 anos atrás, mas que era muito nosso amigo. O Raul era uma pessoa impressionante referente a isso, muito importante quem está nos ouvindo e que é Randon, empresa de controle familiar, tá certo, né? Entendeu? Igual a uma Excelsior, etc, e várias outras, né? Gerdau e assim por diante, não é mais legal. Mas o importante é entender o seguinte, né? O Raul era uma pessoa, para quem não sabe, ele tinha curso, a formação dele, ele tinha até o 5º ano primário. Mas ele era uma pessoa de absoluta inteligência, consciência, capacidade analítica impressionante, certo, né? E ele, quando a gente mostrou e desenhou todo o plano da Randon, ele que era o acionista controlador, ele naquele sotaque de gringo dele, ele disse assim, mas nós vamos fazer tudo isso aqui, percebe? E o tudo isso aqui era uma coisa de imensa profundidade, de demissão de 30% das pessoas, de fechamento de 3 fábricas de 7 e assim sucessivamente, tá certo, né? E o Raul dizia, quando eu ando na rua, as pessoas me perguntam, como que tu faz uma coisa dessas? Tá certo, né? E ele tinha o absoluto posicionamento e coragem de dizer, estou fazendo porque isso que vai nos salvar, isso que vai nos fazer ser um sucesso. E a prática está aí, tá certo? Não? Ou seja, querer fazer isso que o Ricardo falou. Ele era muito admirado. Deixa eu só fazer um comentário aqui, deixa eu lembrar quem está nos acompanhando, que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas, no YouTube, no Spotify. Os links e a informação vão estar aqui depois na descrição. E que esse podcast, o Pod Six, é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi. Continuando aqui, deixa eu fazer um parênteses e trazer para dentro de casa, aqui na Six, né? Nós temos os núcleos aqui dentro. E dentro dos núcleos, que são setoriais, nós temos empresas de grande porte, mas também a grande maioria de médio e pequeno porte, né? Essas pessoas talvez estejam nos ouvindo e pensem, não,
contratar uma consultoria para fazer recuperação empresarial é uma coisa para quem é grande, para quem tem acionista, para quem tem dinheiro, né? Qual o recado que vocês dão para essas pessoas que estão aqui dentro da casa, né? Porque hoje a gente já tem um trabalho dentro do núcleo que é justamente de fortificar o empresário, né, ou a empresária, dar sustento para que ela faça as coisas certas dentro da empresa, mas a gente sabe que não consegue abraçar todos os lados, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, qual a expertise de vocês? Quais seriam os conselhos para essas pessoas que estão aqui hoje escutando a gente, né? Por onde começar? De onde não tirar o olho? O que a gente faz primeiro? Olha, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, né? Tenha presente o seguinte: ter dificuldade e, da mesma forma, recuperar-se ou não se recuperar não tem a ver com tamanho de empresa. É absolutamente isento de tamanho de empresa. Isso se aplica a qualquer tamanho de empresa. E é só para mencionar um exemplo público e gaúcho, já que nós estamos aqui no Rio Grande, né? Tá certo, né? Isso. Pega quem era líder de mercado num determinado momento, Varig, uma empresa enorme e fantástica, ok? E ela se recuperou? Não. Por que não se recuperou? E esse é um ponto que precisa ser entendido muito claramente. Por que não se recuperou? Porque os sócios da Varig não quiseram fazer o que precisava ser feito. Na verdade, eles mantinham uma tradição muito forte. Exatamente. Ou seja, eles olhavam para coisas do passado, certo, né? Que tinham sido ditas na fundação da empresa, na lógica da fundação, e o mercado está mudando, porque o mercado é dinâmico, ele muda, tem novidade tecnológica, mercadológica, a concorrência aumenta, o tipo de consumidor quer outras coisas e assim por diante, né? Aí você vai dizer, mas o Berta, quando criou isso aqui em 1927, percebe? Então, hoje, para o pequeno que está aqui dentro, é o seguinte, abra a cabeça, sai da caixinha. Pensa fora da caixinha. Pensa fora da caixinha. E isso é exatamente isso. E aí é muito importante o seguinte, pensar fora da casinha recomenda que você tenha alguém que pode te ajudar nesse pensamento. Alguém que não está envolvido no processo, percebe? Alguém que não é parte do problema. E nesse processo, os núcleos têm a grande vantagem de que tem a SIX como apoio, né? Aqui dentro da casa, nós temos vários profissionais, né, que podem dar esse auxílio para as empresas e para o empresário na parte pessoal, né, de desenvolvimento e capacitação pessoal. Como eu tenho vivência de mais de 10 anos também junto à Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz, muitas vezes eu falava um assunto para os empresários, eles na hora, eles não te dizem, mas você entende e você sabe como é que conduzir a conversa para que amanhã depois eles voltam a te ligar. Escuta, aquilo que tu falou está acontecendo comigo. Eu não queria dizer na hora. O pessoal sente vergonha de perguntar na hora, mas depois eles vêm. Então, isso pode ser também, em muitos casos, vamos dizer que deve estar acontecendo aqui, mas deixar livre para o pessoal, vamos dizer, para ter uma fonte aonde consultar. Isso é importante. Até a questão da transparência, da comunicação, né? Sim. A SIC sempre foi muito aberta, muito receptiva, né? A receber esses empresários, as empresas. Isso. E qualquer ajuda aqui dentro, ela é acolhida. Né? Eu mesma, na minha empresa, já precisei de alguma ajuda e aqui dentro da casa eu consegui isso. Perfeito. Naquela coisa de ter as conexões, as pessoas corretas, né? Conversar com alguém que sabe mais que eu, admitir que eu não sei tudo. Óbvio. Né? Quanto mais você sabe, mais a gente tem capacidade de entender como a gente sabe pouco. Sabe pouco ainda. É verdade. Exatamente. É verdade. E dentro disso, viu, tem um raciocínio muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo fazerem, que é o seguinte, né? Tem muita gente no meio empresarial, principalmente das empresas menores, as maiores não tem essa restrição, porque tem gente com outra lógica, mas as empresas menores, o cara, ele pensa o seguinte, se eu precisar de um dinheiro, algo parecido, tá certo, né? Eu vou ali no banco e até pego um dinheiro emprestado, tá certo, né? E aí eu vou dar a minha casa como garantia, certo, né? Como isso é uma garantia muito boa, eu tenho certeza que o banco vai me fornecer.
tem uma coisa absolutamente fundamental para ser entendida pelas pessoas. E para nós que trabalhamos no meio disso, e especificamente para mim, que fui diretor de banco no Brasil e no exterior, mais de 20 anos fui diretor de crédito, certo, né? Ninguém concede crédito por causa da garantia. Ninguém dá crédito por causa da garantia. Ninguém me dá crédito porque o meu apartamento que eu estou dando em garantia vale muito, percebe? Ok? Porque o problema é o seguinte, se o cara não me pagar, olha, muitas vezes o trabalho que eu tenho, eu levo anos, levo 10 anos, 20 anos para conseguir executar. Então a lógica não é essa. Quem empresta dinheiro, e eu fui diretor de crédito, a lógica de emprestar dinheiro, eu te empresto dinheiro quando eu enxergo que você vai me pagar. Você tem capacidade de pagar. Sim. No operacional tem que sair. Exatamente. Então, isto nos remete de volta a um tema muito importante, que quando você bate no banco lá para pedir dinheiro emprestado, você tem que ter capacidade de mostrar que o plano que você está executando, as ações que você está fazendo, não importa se seja de fechar a fábrica ou abrir fábrica, lançar produto ou tirar produto de mercado, não importa o que seja, mas aquilo que você está fazendo, esse somatório, o que vai ser feito. É o que vai ser feito e o que vai produzir resultado efetivo. No caso, voltando aqui a Excelsior tinha 2 bancos principais na época que isso aconteceu. Esse episódio aconteceu, que era o Banco do Brasil e o Banrisul, eram os 2 principais bancos deles, certo, né? Nós pegamos todo este plano, todo este projeto, tá certo, né? Sentamos com os bancos e dissemos, olha aqui, ó, a empresa está te devendo dinheiro aqui, tá certo, né? E a gente nós precisamos alongar essa dívida aqui dessa e dessa forma, e mostramos claramente qual era a essência do projeto. E os 2 bancos não tiveram nenhuma dúvida de dizer, tranquilo, tá alongada a dívida, tá certo? Não? Ou seja, eu concordo fazer isso aqui, e eu sempre digo, para quem não pensa, quem não enxerga isto, tá certo? Não? Qual é uma das principais fontes de dinheiro do banco? É dar crédito. Então, eu como diretor do banco, eu tenho todo o interesse de dar crédito. Mas não é um favor, empresas corretas. Não é um favor nenhum, eu não estou fazendo favor nenhum. E aí entra aquilo que a gente falou antes, não importa se a empresa é pequena, média, grande. Exato. O planejamento é o mais importante, a estratégia, o caminho, perfeitamente. Né? O passo a passo. É esse primeiro, depois esse, seguir com firmeza, mantendo isso tudo. E com capacidade de demonstrar exatamente o seguinte, que, aliás, voltando para Excelsior lá, a gente fez exatamente isso, né? Da onde vai sair o dinheiro? Porque nós vamos precisar de dinheiro, vai sair daqui, dali, certo, né? Vai vender isso aqui, vai fechar isso aqui, vai terceirizar aquilo ali, e assim sucessivamente. Legal. Então isso aqui foi tudo desenhado, feito, entendido, e aí nós vamos mudar a gestão, ou seja, isso aqui está tudo desenhado. Todos os credores toparam fazer isso aqui, né? E o efeito final disso aqui, quer dizer, assim, para a gente entender qual foi o resultado desse trabalho todo, né? A empresa que vinha numa rota de colisão, como a gente chama no mercado de aviação, tá certo, né? Entendeu? Né? O cara vem numa rota de colisão. Arremeteu. Exatamente. Ela arremeteu, e ela, para todo mundo entender o efeito disso aqui, né? Quando a gente se envolveu com a empresa para buscar essa solução, era uma empresa de capital aberto, ela estava negociada em bolsa a 0,08 centavos de real por ação, 0,08 centavos por ação. Feita e os acionistas queriam vender a empresa, lembrando o que nós falamos no começo, né? Esse era o objetivo deles, vender a empresa. Legal, porque tinha divergências acionárias ali. E aí houve a questão de aumento no valor das ações também. Pois é, e aí o que aconteceu? Aí quando nós chegamos, as ações estavam em bolsa a 0,08 reais por ação, a empresa valendo aproximadamente uns 35 centavos de real por ação, contabilmente falando, ok? E depois de fazer esta reversão, a empresa lucrativa, funcionando, tudo maravilha. E aí apareceu a Sadia, especificamente, né? E disse assim, eu quero comprar essa empresa. E aí a gente acabou vendendo
a empresa para a Sadia, né? Mas vendendo uma empresa muito mais saudável, bem estruturada, funcionando. E vamos botar números aqui, tá certo? E são públicos, ou seja, não é nenhum segredo aqui, certo, né? Ela foi vendida por R$ 6,75 por ação. Se você botar numa máquina e fizer o cálculo, isso vai dar 7.000% de valorização. Ou seja, o que a gente quer mostrar com isso? Se você tem uma empresa, se eventualmente tem alguém que está nos assistindo e tem uma empresa que não está bem, que tem algum tipo de dificuldade, pode nem estar falida ainda, não é isso, mas né, que tem algum tipo antes de né? fechar as Muito portas. antes disso, certo? Né? A gente pode, o correto é fazer, o que a gente muda aqui dentro para fazer com que isso aqui valha mais, tá certo? Né? Isso aqui tenha um valor maior. Tem um valor maior. Fechar a porta. Até porque se você quiser vender, vai ter gente querendo comprar, tá certo? Né? Ou não, você então, em mantém resumo, isso. tipo, a grosso modo, né, falando assim, vamos pensar fora da caixinha, estruturar bem a empresa, trabalhar num planejamento, seja ele de médio ou longo prazo, trazer o time para trabalhar junto, né, tendo uma comunicação assertiva e efetiva dentro da empresa, para que tudo comece a acontecer, que as mudanças aconteçam, né? Para que a mudança aconteça e se chegue no resultado final, que seja lá vender a empresa ou simplesmente continuar trabalhando, né, dentro desse mercado. Gente, uma hora passa muito, muito, muito rápido. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse episódio, do Telmo, do Renato, do Ricardo. Muito obrigada. O Pod6 é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi. As empresas Park Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras Diamante. E Guterres Combustíveis, Óticas Vênus, Vieser Supermercado, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Novamente, muito obrigado por estarem aqui conosco. A Six agradece. A casa está sempre aberta, por favor, né? Claro. Venham nos visitar. Muito obrigado a todo mundo pela audiência e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Me permita só, posso dizer só uma coisa aqui. Quem nos ouviu aqui e estiver meditando sobre isso, se quiser trocar ideias, não é para... Sabe, não é para nos contratar, não, sabe? Mas dizer assim, pô, deixa eu ouvir uma coisa aqui que eu queria aprofundar, tá certo, né? A gente está plenamente à disposição sempre, né? Sempre, claro. Teríamos muita coisa ainda por falar. Que bom, que bom. Então fica aqui no final desse episódio o contato, o link com o contato da Six. E aí, quem quiser, né, pode entrar em contato direto com vocês também através dos canais da Six aqui. Muito obrigado novamente. Obrigado. Tchau. Maravilha.